Meus queridos, uma boa noite a todos. Nós, primeiramente, queremos pedir perdão pelo atraso que tivemos, porque nós estávamos testando uma ferramenta aqui, aquela que nós utilizamos na aula passada. Infelizmente, não funcionou, então nós não vamos conseguir passar os slides. Já estamos há dias, na verdade, desde domingo tentando corrigir isso. Desde quarta passada, na verdade, né? Desde quarta passada. Tentando melhorar. Só que daí o que acontece? Deu um problema que queimou um negocinho aqui e tudo mais, aí a gente não deu para fazer na totalidade. E também a gente também não conseguiu ajustar umas configurações. Então pedimos desculpas, mas sem mais delongas, então vamos dar início orando e fazendo a nossa revisão da aula passada. As imagens, elas estão chegando nos grupos daqui a pouquinho. Mas está sendo enviado as imagens que nós iríamos passar nos slides. Será postado depois também, acredito, em alguma mídia social, ou seja, no Facebook ou no Instagram, vai estar sendo postado lá as revisões. E já quero dar um aviso também de que as revisões das aulas, nós não vamos mais passar as imagens publicadas depois da live. Mas nós iremos o quê? Postar as imagens ou no Insta ou no Face antes da live, para que você até mesmo em casa possa baixar as imagens e já ter em mãos. E também quem não conseguir baixar e tudo mais, a gente vai estar adaptando para a semana que vem, já estar conseguindo utilizar os slides na ferramenta que a gente utiliza. Tudo bem? Então, feche seus olhos, nós vamos estar orando neste momento para darmos início ao nosso estudo. Amado Pai, eu quero te agradecer pelas nossas vidas. Quero pedir para que o Senhor possa estar inundando a cada um de nós aqui com a Tua glória, com a Tua presença, com a Tua majestade, que nós sejamos cheios em nome de Jesus. Sobre as casas agora eu peço que o Senhor vá inundando cada lar, cada casa. Senhor, que você possa derramar entendimento sobre nós, que você possa estar derramando sobre nós revelação, que o Senhor possa estar derramando sobre nós uma capacidade de entendimento ainda maior, Senhor meu Deus, do que possuímos, e uma capacidade de que o Teu Espírito possa derramar sobre nós. Somos dependentes do Senhor e precisamos do Senhor para tudo em nossas vidas. Então eu peço, Pai, que o Senhor possa estar derramando sobre nossas vidas, em nome de Jesus, o entendimento sobre Mateus 24, sobre aquilo que aprendemos na aula passada, na revisão, e sobre o conteúdo de hoje, que nós vamos estar tratando sobre o Evangelho do Reino, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos, então vamos para a revisão. Na aula 2, semana passada, essa é a aula 3, nosso estudo de escatologia, nós aprendemos o quê? Nós aprendemos sobre os 12 sinais negativos. Os 12 sinais negativos da volta de Jesus, a qual o primeiro foi o engano, que nós aprendemos, né, os falsos messias, né, o engano. O segundo, conflito étnico. Terceiro, conflito econômico. Quarto, fome. Quinto, pestes. Sexto, terremotos. Sétimo, ódio aos crentes. Oitavo, conflitos relacionais. O nono, iniquidade. Décimo, sinais que geram medo. 11º, sinais no céu. 12º, distúrbios no mar. Então, esses foram os
12 sinais negativos da volta de Jesus que ele ensinou ali, que ele, em seu sermão profético de Mateus 24, apresentou do versículo 4 até o versículo 13. E também tem duas referências de Lucas, né? Que na verdade Distúrbios no Mar, que é o 12º, Lucas 21, 25, e Pestes, que é o 5º, de Lucas 21, 11. Tudo bem? Então, esses são os 12 sinais negativos que nós vimos na aula passada, que são aquilo que Jesus nomeou como princípio das dores. Tudo bem? Então, acho que ficou bem claro esses 12 sinais, apenas citamos os nomes, né? E também nós tivemos uma atividade, né, interna, né, uma prova relâmpago que a nossa líder, pastora Vera, liberou. Então você que não fez, ela ainda deu uma segunda chance para enviar depois da live. Então essa já é uma resposta, né, das perguntas. A janela de graça está aberta. Janela de graça daqui a pouco ela vai fechar. A janela está fechando. E então esses são os 12 sinais negativos da volta de Jesus. Vamos dizer assim, por mais que o nome seja negativo, né, Eles vão levar a uma coisa muito boa. Eles vão levar a uma coisa positiva. Então, já embarcando nessa questão de positividade, nós vamos entrar no sinal positivo da volta de Jesus, que está em Mateus 24, 14, que é a pregação do Evangelho do Reino em testemunho a todas as nações. Então, esse Evangelho do Reino ele será pregado em todas as nações, então virá o fim. E nós falamos aqui que essa passagem ela está ligada com Apocalipse 14, versículos 6 e 7, que fala a respeito de um anjo que estava proclamando em alta voz o Evangelho pelo mundo inteiro. Então, é exatamente o que Jesus está falando, que o Evangelho será pregado em todo o mundo. E o conteúdo deste Evangelho é este: temei a Deus, dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. Será um chamado para que as nações e que as pessoas elas correspondam a Deus, se arrependendo, para que elas sejam inseridas no contexto do reino de Deus. Então será um chamado em testemunho, onde as nações vão experimentar um testemunho do Evangelho que nunca aconteceu na história. E com certeza muitos irão rejeitar essa mensagem, mas também muitos irão se voltar para Deus em arrependimento. Então, tendo dito isso, tendo passado esse resumo, essa recapitulação da aula passada, nós queremos hoje começar a nossa aula trazendo à luz o que significa esse termo que Jesus ele usa quando ele termina ali, lá no versículo 8, na verdade, ele vai dizer, né? Todas essas coisas são o princípio das dores. Jesus vai dizer, e da onde Jesus tirou isso? Será que Jesus inventou? Ou será que esse termo ele já está em outra parte da Bíblia? E quando nós vamos examinar as escrituras, principalmente os escritos dos profetas, nós vamos ver que esse termo ele é recorrente na Bíblia. Principalmente no livro de Isaías, nós vamos encontrar mais de uma vez esse termo, princípio das dores, sendo usado. Então Jesus ele usa a exemplificação de uma mulher grávida para dar um exemplo de como vai ser a sua volta. Então ele vai dividir em princípio das dores, ele vai dividir em dores intensas e em grande tribulação. Isaías 26, nós vamos ser bem breves nessa parte, porque nós temos bastante conteúdo para falar hoje. Justamente. Então nós já vamos aqui para a referência Isaías 26, 16, 18. Nós temos duas referências, eu vou falar de uma, o Vini da outra. Isaías 26, 16 e 18, que vai dizer assim, eu vou ler aqui para nós, por ser 2 versículos, né? Bem rápido.
Isaías 26, 16 ao 18. Vai dizer o seguinte: Senhor, em angústia tem eles te buscado. Eles derramaram copiosamente uma oração quando a tua disciplina estava sobre eles. Como uma mulher grávida que se aproxima do momento do seu parto e está em dores e grita durante suas contrações, assim temos nós estado aos teus olhos, ó Senhor. Nós temos estado grávidos, nós temos estado em dor, nós temos, por assim dizer, dado à luz a vento. Nós não temos produzido qualquer livramento na terra, não temos produzido nem habitantes no mundo. Então, o que Isaías está profetizando aqui, está falando? De pessoas que estavam dizendo para Deus que elas estavam passando por dores de parto. Porém, essas dores de parto a qual eles estavam tendo não estava gerando nada. Eles não conseguiam dar à luz a nada além de vento. Por quê? Isso mostra que pelas nossas forças, pela nossa dor, nós não conseguimos dar à luz a nada. Mas as dores de parto aqui, a qual Jesus se refere em Mateus 24, elas irão dar à luz a algo grandioso. E é a resposta que Deus dá no versículo 19. Deus vai responder esse clamor do povo da seguinte forma: teus homens viverão, juntamente com o meu corpo morto, eles se levantarão. Despertai e cantai, vós que habitai no pó, porque o teu orvalho é como o orvalho das ervas, e a terra irá expelir os mortos. Então aqui Deus ele está dizendo: vocês não estão gerando nada. Vocês têm razão, porque vocês não podem gerar nada. Mas fiquem tranquilos, porque os teus mortos se levantarão do pó, porque junto com a minha ressurreição vocês também ressuscitarão. Então Deus ele está ensinando que eles não deveriam desanimar por causa dessas dores, porque essas dores elas geram sim algo, mas não pelas nossas forças. É Deus quem gera. E é muito interessante esse link que existe entre essa passagem e a ressurreição dos mortos. Que Deus ele vai dizer claramente que a tua terra dará luz aos mortos. Então existe aqui um pano de fundo do termo da ressurreição, onde Jesus também diz que o princípio das dores, essas dores de parto, elas irão dar à luz a algo que é o que? A volta de Jesus e a ressurreição dos mortos. Então, esse versículo vai continuar e nós vamos ver ali que ele também vai falar a respeito da grande tribulação. Olha o que ele vai dizer. Venha, povo meu, no versículo 20, entra tu nas tuas câmeras e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te, por assim dizer, por um breve momento, até que a indignação passe. Porquanto eis que o Senhor sai do seu lugar para punir os habitantes da terra pela iniquidade deles. A terra também revelará o sangue dela, e não mais ocultará os seus mortos. Então, nós temos aqui nessa pequeno trecho dessa profecia de Isaías, 3 estações diferentes. Nós temos dores, os homens tendo dores, mas não gerando nada. E aí Deus responde que virá sobre eles o fato da ressurreição, que a terra irá gerar os mortos novamente. Mas Deus disse também que antes eles deveriam ficar escondidos por um período de tempo, até que a indignação, até que a ira passasse. Então, Jesus ele não está falando ao vento quando ele usa o exemplo de uma mulher grávida, porque Deus, por meio do profeta Isaías, já havia dado essa palavra a ele. É justamente. Por isso que nós temos que ser sábios, ou melhor, procurar em oração perante o Senhor, entendermos o que as Escrituras querem dizer, porque quando nós procuramos diante de Deus o entendimento claro das Escrituras, nós podemos estar vulneráveis e entender. Porque Jesus está fazendo menção a algo que o profeta Isaías já havia proferido. Assim como Mateus, o que escreveu o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, por isso que já diz o nome, Evangelho de Mateus,
fez a divisão do livro em 5 sermões, possui 5 sermões que nós temos, que é em referência ao quê? Ao Pentateuco. Então, ou seja, muitas coisas, apóstolo Paulo, várias de suas pregações foi se baseando no Antigo Testamento e por aí vai. O que nós queremos ressaltar? De que Jesus está fazendo menção em Mateus 24 sobre princípio das dores, ou dores de parto, puxando de Isaías, Exato. Que já havia proferido. Ou seja, então é algo que foi proferido há anos atrás, né? E que Jesus fez uma menção justamente por ser, no caso, uma profecia. Exato. Ser proferido isso, né? E é interessante nós vermos Jesus interpretando as Escrituras. Exatamente. Jesus, ele pegando esse versículo de Isaías e ele aplicando ele ao contexto da sua volta, porque E então, quando a gente olha para as pregações do Novo Testamento, principalmente dos apóstolos, nós vamos ver que no Novo Testamento, a cada 20 versículos, um é uma citação direta ao Antigo Testamento. E a cada 10 versículos, um é uma citação indireta. Então, nós temos muitas citações do Antigo Testamento no Novo Testamento. Justamente. A outra referência em que nós vemos também no livro de Isaías a respeito da dores de parto, né, dores de parto, realmente, é em Isaías 66, do versículo 7 ao 17. Você pode anotar. Isaías 66, do 7 ao 17. Eu vou estar fazendo a leitura para que você entenda o que está no contexto, né, dessa referência e para nós podermos dar continuidade. Antes de entrar em trabalho de parto, ou seja, já inicia no versículo 7 falando sobre dor de parto, trabalho de parto. Antes de entrar em trabalho de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, teve um menino. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu algo assim? Será que um país pode nascer num só dia? Será que uma nação pode nascer de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz aos seus filhos. Será que eu faria vir as dores de parto sem fazer com que o filho nasça? Isso é muito forte. Diz o Senhor, será que eu, que faço nascer, fecharia o ventre da mãe? Diz o seu Deus, ó Sião. Alegrem-se, no verso 10, alegrem-se com Jerusalém, e exultem por causa dela, todos vocês que a amam. Alegrem-se com ela, todos vocês que por ela prantearam. Porque vocês mamarão nos peitos das suas consolações e ficarão satisfeitos, sugarão e se deliciarão com a abundância da sua glória. Porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre Jerusalém a paz como um rio, e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então vocês serão amamentados, carregados nos braços e acalentados no colo. Tal como a mãe consola o filho, assim eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Vocês verão isso, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e os seus ossos serão revigorados como a erva tenra. O poder do Senhor será notório aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. O que acontece? Aqui nós podemos ver claramente que essa dor de parto fala sobre o processo de desenvolvimento da nação de Israel. E nós podemos ver claramente o que o Senhor está falando por meio do profeta Isaías. Será que eu faria vir dores de parto sem fazer que o filho nasça?
ou seja, sem fazer que gere nada. Nós vimos Isaías 26, que o Gabriel leu, que o quê? O povo declarando, né? Sentimos dores de parto e geramos o quê? O vento, nada. Ou seja, porque foi feito do quê? No força do próprio braço. Mas aqui nós estamos mencionando essas referências mais com ideia de dar embasamento ao princípio das dores. De onde que Jesus tirou? É menção dessas duas passagens no livro de profeta Isaías. Isaías 66, Isaías 26. É importante que você anote. Então, eu acredito que nós temos que ter esse entendimento de que as Escrituras, ela é completa. E nós podemos linkar, sim, coisas do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Porque é impossível nós falarmos de escatologia, preste atenção, é impossível falarmos de escatologia se não utilizarmos profecias e promessas, ou melhor, se não utilizarmos promessas que estão constituídas no Antigo Testamento. Então, o que eu encorajo você é o quê? Anote tudo que nós vamos estar falando detalhadamente, porque o assunto dessa aula que nós queremos focar realmente é muito detalhado e importantíssimo. Importantíssimo. Eu sinto que hoje vai passar de 2 horas de aula, tá? Então, o que acontece? Nós podemos entender de que nós devemos dar uma ênfase muito grande para a atenção. Se você tem alguma distração, desfoque agora, para você poder centrar aqui conosco. Então, o que nós queremos expressar até agora? Jesus fez menção das dores de parto, puxando esse link de que o próprio profeta Isaías já havia proferido, né, sobre o povo, a nação de Israel. Amém. Bom, vamos lá? Irmãos, nessa aula nós queremos nos deter especificamente, mas não só a ele, ao versículo 14 de Mateus 24, que diz o seguinte: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Nós hoje queremos esclarecer para você o que é essa expressão que Jesus usa, evangelho do reino. E nós vamos esclarecer isso com 3 perguntas que nós mesmos fizemos aqui, né? Nós vamos falar sobre o que é reino de Deus, que evangelho é esse, e nós vamos falar sobre a questão do testemunho que Jesus diz. Então, quando nós pensamos em reino de Deus, quando nós pensamos em aquilo que é a composição do reino de Deus, eu creio que na maioria das vezes o que vem na nossa mente, nós pensamos em manifestação espiritual, nós pensamos em avivamento, nós pensamos em fogo de Deus descendo, nós pensamos na questão do reino de Deus como a igreja, né? Nós falamos, o reino, não sei o quê, mas eu quero nós vamos iniciar essa explicação com o versículo de Salmos 103, 19. Yes. Que vai dizer assim, Salmos 103, 19. Diz o seguinte: nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Ora, se Deus reina sobre tudo, qual é o sentido? O que nós estamos orando quando fazemos a oração do Pai Nosso? Até as canções que cantamos. As canções que cantamos.
venha o teu reino. O que nós estamos dizendo se a Bíblia aqui está declarando que Deus já reina sobre todas as coisas? Sobre o que nós estamos nos referindo quando nós, por exemplo, pensamos em reino de Deus, quando nós cantamos as canções que são extremamente bíblicas, como a do Pai Nosso, ou cultura do reino, né? Nós gostamos muito. O que de verdade, à luz das Escrituras, nós estamos falando quando nós estamos cantando isso? E para embasar ainda mais, eu quero dizer para vocês que em Atos 1, Jesus, ali, Lucas, ele vai descrever o que aconteceu depois que Jesus ressuscita, depois que Jesus aparece, o Messias, né? Então vai dizer assim no versículo 3, Atos 1. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E o versículo 6 vai dizer o seguinte: então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? E Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer o tempo ou a época que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até o confim da terra. Então, para você ter um pano de fundo aqui do negócio, Jesus, o próprio Deus, ele passou 40 dias ressurreto, explicando para os discípulos o que era reino de Deus. Você entende a magnitude disso, meu irmão? Você entende que Jesus é o maior mestre que já existiu na terra e que ninguém ensina melhor do que ele e ninguém jamais ensinou melhor do que ele. E eu tenho certeza que quando Jesus ensina, não restam dúvidas. E a primeira pergunta que os discípulos fazem, logo antes de Jesus subir aos céus, é: mestre, será esse o tempo em que restaurará o reino a Israel? Então, é o seguinte: as profecias bíblicas, todas elas apontam para um Messias que restauraria o reino de Israel. Porém, esse Messias morre. Mas aí esse Messias ressuscita. E aí esse Messias prova, como diz o texto, incontestavelmente que ele é o Messias. E aí ele ensina sobre esse reino durante 40 dias. E aí os discípulos perguntam: vai ser agora que você vai estabelecer esse reino em Israel? E Jesus diz: não cabe a vocês saber isso. Então o contexto que nós temos que ter fixos na nossa mente é que quando nós falamos de reino de Deus, venha a nós o teu reino, nós estamos, na verdade, clamando pela mesma coisa que os discípulos estão dizendo aqui. Quando nós clamamos, venha o teu reino, nós estamos dizendo: Pai, venha restaurar o reino a Israel. É isso que venha o teu reino quer dizer. E agora nós vamos apresentar a você, através da Bíblia, através das Escrituras, como ela mesmo prova isso incontestavelmente. E eu creio que você vai ser muito edificado por essa aula. Amém. Justamente. Então, o que é o reino de Deus? Gabriel acabou de apresentar, e a respeito desse reino de poder, em Salmos 103, aonde o que? Existe um Deus, ou melhor, um rei, que tem o seu trono no céu e que reina sobre tudo, que governa sobre tudo, que está sobre tudo, domina sobre tudo. Depende da sua versão, eu li 4 tipos de versão diferentes aqui.
Ou seja, existe um reino, sim, que é o que nós vivemos hoje. Nós temos um Deus, isso nós já vivemos. Nós estamos debaixo da autoridade desse reino já. Debaixo da autoridade desse reino, que é onde existe um Deus que está acima de tudo e governa tudo. Tudo está sob o controle dele. Perfeito, entendemos essa parte. Eu acredito que está muito claro. Agora, nós vamos dar uma outra dimensão sobre reino, que a qual é um reino que se estabelecerá literalmente sobre a terra. O reino de Yeshua. O reino do verdadeiro Cristo, né? O reino do Messias, o verdadeiro Messias, ou melhor dizendo. Então, ou seja, nós vamos estar vendo desde o Antigo Testamento, em uma linha cronológica, de como que os homens e, enfim, as mulheres de Deus, os homens, mas eu estou falando de forma abrangente, né, homem e mulher, como que o ser humano pôde entender aqui como que funcionava este reino. Porque, por exemplo, João Batista pregava sobre o reino. Exato. E por que muitas pessoas eram convertidas? E você percebe que João Batista não explicava o que era o reino. As pessoas no- já sabiam. No Novo Testamento não existe uma explicação clara e ampla, detalhada sobre o reino. Nós vemos o quê? Que João Batista pregava o evangelho. Qual que era o evangelho? Arrependam-se porque é chegado o Arrependam-se, reino. porque é chegado o reino. Nós vemos que Jesus também já fez menção sobre isso em suas mensagens. Mesma coisa. A mesma frase de João Batista. Mas agora, por que as pessoas tinham convicção tão clara deste reino? Porque você se lembra que na primeira aula nós falamos que Mateus escreveu o Evangelho de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, com base no Pentateuco, ou seja, nos 5 livros do Antigo Testamento, a qual ele trouxe uma mensagem com foco sobre os judeus. Então, se o foco era sobre os judeus, o entendimento sobre reino, que é o que nós vamos ver agora. Então a primeira coisa que nós temos que desmistificar na sua mente, irmão, quando você lê a Bíblia, muitos são levados a pensar de que, nossa, os judeus entenderam tudo errado. Não, eles não entenderam quase nada errado. Eles não souberam distinguir os tempos, discernir o tempo em que seria estabelecido esse reino. Mas a respeito do reino, eles entenderam tudo certo. Se você perguntar para um judeu hoje, ele vai te dizer certinho o que é reino de Deus, o que é esse reino do qual nós vamos falar hoje. Justamente. Lógico que eles tiveram um tropeço, né, na questão da interpretação deles, mas essas questões que dizem respeito a reino, eles manjam muito. Justamente. Então, ou seja, nós vamos falar sobre referências agora e dar um embasamento bíblico sobre o que é o reino de Deus, o que é esse reino, ou melhor. E essas referências que nós vamos dar a você, entenda que quando foi anunciado o reino de Deus, o evangelho do reino, no Novo Testamento, o povo teve a compreensão, especialmente no livro de Mateus, porque eles entendiam cada versículo que nós vamos falar para você. Eles viviam com esses versículos no coração deles. Se moviam em cima desses versículos, né? Então, por isso que quando em Mateus 21 tem a entrada triunfal em Jerusalém, exato, eles recebem falando o quê? Hosana ao filho de... Bendito que vem em nome do Senhor. Isso, bendito é o que vem em nome do Senhor. E também eles anunciam ali o filho de Davi. Tem um anúncio ali. Por quê? Porque tem uma menção que nós vamos falar a você.
Então, ou seja, eles apenas não discerniram, assim como também nos dias de hoje nós vimos alguns, vamos dizer assim, alguns profetas que falaram que Jesus vai voltar em tal tempo, em tal dia, e não voltou. Então, ou seja, é porque os caras interpretavam algum versículo da Bíblia, algumas referências que davam embasamento para aquilo. Assim como os judeus acreditaram nessas referências que nós vamos falar sobre o reino, e que eles creram que quando Jesus veio para a terra, realmente já era aquele momento. Sem mais delongas, eu vou explicar duas vezes. Vou só dar um... Queridos, Gênesis 1, 26 e 28. Eu vou só fazer uma menção bem rápida sobre Adão e Eva. Gênesis 1, versículo 26 e 28 diz assim: E Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre o chão. E assim Deus o criou, o ser humano, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se rasteja pela terra. Então, ou seja, ao criar Adão e Eva, homem e mulher, os criou, o Senhor deu o quê? Uma grande missão para este casal, que era o quê? Fazer uma extensão deste reino para a terra. Uma extensão do reino que nós estamos tratando, de Mateus 24. Né? Entenda. Porém, como nós sabemos, o pecado entrou no jardim. Exato. Houve, né, a história que nós conhecemos. E, ou seja, o homem falhou em sua missão. Então, em Gênesis 3,15, anote isso. Gênesis 3,15, vem a primeira menção, então, sobre o rei, ou o reino, que nós podemos associar ao reino. Gênesis 3,15, diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você o ferirá o calcanhar. Este ferirá a sua cabeça. Este quem? Descendência. Descendência vem do original hebraico zerá. Vem do original hebraico zerá, que significa semente. Talvez na sua Bíblia possa estar escrito semente, né? E justamente, depende da versão. É. Mas, ou seja, por causa que essa palavra zerá significa descendência e semente, né? Na tradução do original hebraico. Então, ou seja, Gênesis 3,15 fala sobre o descendente que pisará na cabeça da serpente. Ou seja, é uma promessa que está sendo feita aqui de que haverá um descendente, preste atenção, um descendente. Não é sementes. Não é semente. Uma semente. E nós sabemos que é Jesus. Então, ou seja, está falando de alguém, ou seja, uma semente que virá, ou seja, um descendente que virá e pisará na cabeça da serpente. Logo, nós podemos linkar a Gênesis 15. Você que anote tudo aí, irmão. Essa passagem de Gênesis, irmão, você dali em Gênesis 3,15, Deus já está revelando ali a Adão e Eva o Messias,
a crucificação, porque ele fala, ele te pisará a cabeça, mas você o pisará o calcanhar. Isso é uma referência à crucificação de Jesus, à morte do Messias, né? Então, irmão, o negócio é profundo. Justamente. A gente pode fazer essas ligações e interpretações. Então, por exemplo, Gênesis 15, do verso 1 ao 4, vai estar falando o seguinte: depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: não tenha medo, Abraão. É Abraão ainda. Eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão continuou: tu não me deste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. Preste atenção no verso 4. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então, nós estamos vendo, Deus criou Adão e Eva com a ideia, ou a missão de fazer a extensão deste reino na terra. Adão e Eva falharam em sua missão, logo o pecado entrou no jardim, como nós sabemos e tudo mais, houve a queda, e então nós lemos a referência de Gênesis 3, que falou sobre virá aquele, profecia messiânica, né? A profecia messiânica, como conhecida, virá aquele que pisará a cabeça da serpente, ou seja, da sua descendência, bem do original Zerá, que significa semente, A gente está sendo bem claro para que a gente possa compreender. E Gênesis 15, Deus promete, olha o que a Bíblia está falando. Deus promete um herdeiro a Abraão. Então, ou seja, nós estamos aqui em uma ordem cronológica. Foi prometido um herdeiro a Abraão. E é interessante, né? Porque é muito claro, Abraão, na verdade, ele teve mais de um herdeiro, né? Mas quando Deus ele se refere especificamente a um herdeiro, Deus está falando do Messias, aquele que viria de Abraão e que seria o herdeiro das promessas. Justamente. Seria aquele pelo qual o reino seria estabelecido. Então, irmão, na verdade, agora nós vamos dar um pequeno salto nessa cronologia, né? E depois nós vamos voltar mais um pouco para Samuel, né? Para nós falarmos a respeito de uma das profecias messiânicas mais fortes da Bíblia. E é interessante, primeiramente nós temos que ressaltar aqui um ponto, né? Que as profecias elas são muito claras a respeito de que é Jesus quem estabelece o reino. Não somos eu e você. Justamente. Não é ninguém além de Jesus que estabelece o reino. Então, quando nós usamos frases como vamos estabelecer o reino de Deus na terra, isso é um erro teológico que provavelmente é fruto de um desconhecimento a respeito das profecias messiânicas. Então nós vamos agora para Daniel 2, uma passagem muito famosa da Bíblia, aonde qual é o contexto dessa passagem? O rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele tem um sonho, e esse sonho perturba esse homem, que era um rei muito poderoso, e ele chama os sábios para interpretarem esse sonho, os sábios do seu reino e tudo mais. Porém, Nabucodonosor ele eleva ainda mais o nível do negócio,
ele diz que não era necessário apenas interpretar o sonho, mas a pessoa tinha que adivinhar o que ele sonhou. E aí Nabucodonosor se revolta com os sábios que não eram capazes de interpretar o sonho dele, e muito menos de adivinhar, é claro, né? Como eles vão dizer ali, que era impossível qualquer homem descobrir. E Nabucodonosor manda matar todos os sábios. E dentre esses sábios está Daniel, né? E Daniel, ele se dirige até o guarda, o chefe lá da guarda do rei, e ele diz: não, existe um que pode interpretar esse sonho, me dê um tempo, diz para o rei não matar. E Daniel, no versículo 29, ele vai se apresentar ao rei, para trazer a interpretação, não só a interpretação, mas ele vai especificamente, o rei Nabucodonosor havia sonhado. Então, nós temos uma passagem ali de Daniel 2, do 29 ao 47, que vai ser essa revelação. Então, o que acontece é que Daniel vai dizer o seguinte: quando o Senhor, ó rei, estava na sua cama, surgiram em sua mente pensamentos a respeito do que vai acontecer, quando? No futuro. Deus que revela os mistérios revelou ao Senhor o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério me foi revelado não porque existe em mim mais sabedoria do que em todos os outros homens, mas para que a interpretação fosse revelada ao rei. Preste atenção, ao rei. E para que ele entenda o que passou pela sua mente. O Senhor, ó rei, estava olhando e viu uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé, bem na sua frente, e a aparência dela era terrível. A cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram de parte ferro e parte barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem o auxílio de mãos humanas e atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os despedaçou. O ferro, o barro e o bronze e a prata e o ouro foram despedaçados no mesmo instante e se fizeram como a palha das eiras no verão. O vento os levou e deles não se viu nenhum vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. O Senhor, ó rei, que é rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. O Senhor, ó rei, é a cabeça de ouro. Depois do Senhor se levantará outro reino inferior ao seu, e um terceiro reino de bronze que terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro quebra e despedaça tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim esse reino fará em pedaços e destruirá todos os outros. Quanto aos pés e aos dedos dos pés que o Senhor viu, que eram em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isto significa que esse reino será dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, porque o Senhor viu o ferro misturado com barro. Como os dedos dos pés eram em parte ferro e em parte barro, assim, por um lado o reino será forte e por outro será frágil. Quanto ao ferro misturado com barro que o Senhor viu, significa que procurarão se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro não se mistura com barro. Mas preste atenção agora, irmão. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído, e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra sem o auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus o revelou ao rei, o que vai acontecer no futuro. Irmãos, essa passagem ela é de consenso geral a todos os estudantes da profecia bíblica, como se referindo a uma profecia escatológica a respeito do tempo da vinda de Jesus. Nós não queremos aqui hoje
entrar em detalhes sobre a interpretação de quais são esses reinos, apesar de que é muito importante nós termos isso em mente, mas para o futuro talvez nós vamos falar sobre isso. Mas o que nós queremos destacar deste verso é o seguinte: percebam que lá no início do versículo, quem está tendo esse sonho? Nabucodonosor, rei da Babilônia. Esse sonho ele é interpretado pelo profeta Daniel, pelo sábio Daniel, como referindo-se ao tempo do fim. Esse sonho está falando de 3 reinos que viriam depois de Nabucodonosor. E esses reinos seriam destruídos por uma pedra vinda dos céus, cortada sem o auxílio de mãos humanas, e que cresceria como um monte por toda a terra. Quando nós falamos de monte, monte na Bíblia significa reino. Nós vamos ver profecias de Isaías, de Zacarias, onde Deus diz: profetiza contra o monte de Israel, profetiza contra Monte Sião, porque Monte Sião é o que? Israel. Profetiza contra o Monte Edom, está falando do reino de Edom. E é importante entendermos o contexto dessa passagem, porque é um sonho dado a um rei literal, que tinha um reino, que tinha súditos, que dominava sobre as pessoas, que tinha um exército, que tinha um poder militar. Então o foco do sonho, percebam, o foco desse sonho era Deus revelar a Nabucodonosor o que aconteceria no futuro. Nós temos que entender isso. Deus está falando de maneira que Nabucodonosor, por meio de Daniel, fosse entender tudo o que Deus disse naquele sonho. E eu quero dizer para vocês que ficou muito claro para Nabucodonosor. Ele entendeu perfeitamente o que Deus estava querendo comunicar a ele. Ele entendeu perfeitamente que viria um reino, conforme a profecia diz, conforme o sonho diz. Nos dias desse reis, Deus levantará um reino que jamais será destruído. Que reino é esse, meus irmãos? É o reino de Yeshua, o reino do Messias, que subsistirá para sempre, que jamais será destruído. Então Nabucodonosor, tanto ele entende que vai dizer que Nabucodonosor ele se prostra com o rosto no chão, adorando a Deus. Então eu quero que você pense comigo, se em algum momento dessa profecia, Nabucodonosor ele entendeu que esse reino de Deus, esse reino que viria, se tratava de um reino espiritual no coração das pessoas. Não, meus irmãos. Daniel não diz isso. O rei não entendeu isso. Porque o sonho não era sobre isso. O sonho era sobre um reino assim como o dele, que viria governado por Yeshua, governado por Jesus, e que se espalharia por toda a terra e que dominaria a terra para sempre. E depois dele não haveria nenhum outro rei. E é interessante nós já falarmos agora que esse reino do qual ele está dizendo aqui, Daniel, do qual Deus revelou ao rei Nabucodonosor e Daniel interpretou, está se referindo ao reino de Jesus, que é o reino de Israel, que é o reino literal que vai acontecer na terra no milênio. Então não existe nenhum mistério por trás dessa passagem, não existe nenhum sentido espiritual, apesar de que é espiritual, né? É um reino espiritual e natural ao mesmo tempo. Mas não existe um sentido escondido. É um reino literal. Nabucodonosor era um rei literal. E ele recebeu um sonho sobre reinos literais que viriam depois dele. Tem uma ordem ali, né? Exatamente. Fala de reinos. Ou seja, tem um reino que vai suceder ele, vai Isso, sucedendo ele. Vai sucedendo. Ou seja, porque naquela época era o contexto. Exatamente. Então, ou seja, quando vem aqui por meio, o versículo está falando assim, ó, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo, ou seja, é um único reino que vai permanecer. Exatamente. E aí você acha, meu irmão, que Nabucodonosor veio na mente dele, nossa, vai ser um reino espiritual, né, invisível. Vai ser um negócio assim que
vai ser só no coração das pessoas. Não, não e não. Trata-se de um reino literal, um reino militar, um reino político, um reino teocrático, porque vai ser Deus quem vai governar esse reino. E esse reino vai ser aonde? Em Jerusalém, em Israel. A sede do governo deste reino vai ser ali, conforme nós vamos ver agora. Justamente. Nós podemos ver a questão de que, quando nós analisamos como que funciona um reino, hoje existe, mas né, não é mais daquele padrão, né? Mas como que era um reino no contexto da época? Havia a questão, vamos dizer assim, funcionava tudo normalmente. Havia aquele que estava no poder, tinha os departamentos, tudo funcionando em conformidade. Exato. Ou melhor, eu e o Gabriel não podemos afirmar que o reino que há de vir na volta de Jesus, que vai ser estabelecido na volta de Jesus, esse evangelho, esse reino que vai ser estabelecido, não podemos afirmar que é igual, por exemplo, o reinado de Alexandre o Grande. É isso. Nós não podemos cometer o erro de igualar o reino de Deus Exato. com qualquer reino que já existiu e vai existir nessa terra. Não podemos. Por quê? Porque a Bíblia é clara em dizer que é um único reino e jamais haverá outro. Nunca houve outro igual. Nunca houve outro igual. Então nós temos que entender que esse reino que vai ser estabelecido na volta de Jesus, por meio da pregação do evangelho desse reino, que nós estamos explicando, que vai ser estabelecido esse reino, por meio da proclamação do evangelho desse reino, na vinda do Senhor. Então, esse reino vai funcionar dessa forma. Por isso que isso explica o quê? Que o Gabriel está falando. Ou seja, esse reino vai vir só sobre... Só misticamente? Misticamente, não. É algo literal. Nós estaremos vivos e presencialmente vivendo aquilo, algo totalmente literal, como um reino, entre aspas, porque não, né? Como um reino normal. Só que não vai ser normal porque é um reino que nunca houve outro igual. Então, irmãos, talvez você pode ficar meio assim, nossa, mas da onde que surge esse negócio de que o reino vai ser em Jerusalém, de que o reino é em Israel? Surge da Bíblia, irmão. Surge da leitura da Bíblia. Isaías 2 vai dizer o seguinte: nos últimos dias, quando? Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido. Monte é reino, lembra? Será estabelecido no alto de todos os outros montes, e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão todas as nações. Muitos povos virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Sião é aonde, irmão? Monte Sião. Morro da Cruz, em Jaguaruna? Não. É o Monte Sião em Jerusalém. Nos últimos dias, esse monte, que representa o reino de Israel, que representa o reino de Deus, ele se elevará sobre todos os outros montes. Ou seja, o reino de Deus em Israel será liderança sobre todas as outras nações. Ele irá existir para sempre, governando. Os povos virão até Jerusalém para adorar o rei que estará sentado no trono naquela cidade, irmão. Você está entendendo isso? As pessoas vão vir de todas as partes do mundo a Jerusalém a adorar a este rei que vai estar em Jerusalém. Os povos virão adorar ao Deus de Jacó, como Deus de Jacó. Quem é Jacó? Jacó é Israel, irmão. Não é? Jacó é quem? Israel, o Deus de Israel. Pois de Sião, de Jerusalém,
sairá o governo mundial da terra. E Yeshua, Jesus, governará o mundo a partir de Jerusalém no milênio. Essa passagem, ela revela o papel de Israel e Jerusalém como sendo a sede desse reino messiânico vindouro. Dali sairá a lei que regerá todo o mundo. A promessa de Deus, desde Gênesis, a promessa que Deus faz a Abraão, sempre foi um reino em Israel, liderado pelo Messias, governando sobre todas as outras nações. Os discípulos, lá em Atos 1, 3 ao 6, que nós falamos, eles estavam diante desse Messias que as profecias dizem que restauraria o reino a Israel. E é por isso que eles perguntam: Senhor, será agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Porque reino de Israel e reino de Deus são duas coisas intrínsecas que não podem ser separadas jamais. Porque elas são a mesma coisa. Então os discípulos estavam ali com aquela expectativa: e aí, vai ser agora o negócio? É agora que tu vai estabelecer o reino? E aí Jesus diz: não cabe a vocês saberem os tempos, mas Jesus diz uma coisa para eles: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Testemunhas do quê? Deste reino, da mensagem desse reino. Justamente. Então, a gente não pode separar as duas coisas. E existem muitos outros versículos que nós vamos falar agora que ainda são mais enfáticos sobre essa questão do reino em Jerusalém, o reino em Israel. E agora nós vamos permanecer dando base a este reino. E agora, eu acredito que agora vai ser muito forte, porque nós vamos entrar. Você que está lendo o Novo Testamento junto conosco aqui no nosso ministério, você com certeza já viu no Novo Testamento, nos Evangelhos, Hosana ao filho de Davi, né? A menção de Jesus como filho de Davi, né? Ou descendente de Davi, nesse sentido, nessa linhagem. Por que disto? Porque em 2 Samuel 7, no versículo 12 em diante, fala sobre isso, do 12 ao 16. Eu vou estar lendo agora 2 Samuel 7, 12. Fala assim: quando seus dias se completarem e você descansar com os seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Então farei surgir de você, depois de você, ou seja, o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o que? O seu reino. Estabelecerei o reino de quem? Daquele que procederá da descendência de Davi. Isso é uma promessa a Davi. Jesus está dando a Davi essa promessa. Então nós podemos entender de que tudo que nós estamos falando são versículos que os judeus creram cegamente, porque foram promessas e profecias desde Gênesis, contidas nas Escrituras. Ou melhor, por mais que não houvesse a Bíblia em si, mas havia os manuscritos. E, ou seja, eles utilizavam aquilo como base. Então eles tinham essas profecias vivas em seus corações, e eles criam. Ao ler Isaías 2, o coração deles queimava ao imaginar esse rei que reinará em Jerusalém. Ao eles lerem Isaías,
as profecias que expressavam isso, o coração deles queimavam. Ao ler, segundo Samuel, aqui a profecia que foi entregue a Davi, um homem que foi rei e que teve uma grande influência na época, ao eles lerem essa profecia, a ele foi prometido um descendente e procederá o reino a partir dele. Para sempre. Para sempre. Este reino para sempre. Por meio de Daniel, as escrituras, houve um rei que estava reinando sobre Babilônia, Nabucodonosor, e este rei entendeu, foi-lhe revelado aquilo que o Gabriel explicou aqui. A empolgação é tão grande, irmão, que está até confundindo Daniel com o Gabriel aqui. Mas esse rei entendia. Por quê? Porque as escrituras dão bases para isso. As escrituras falam sobre esse reino. Gênesis 3, Gênesis 15, Daniel 2, Isaías 2, e agora 2 Samuel 7, 12, está muito claro, meu irmão, que foi prometido a Davi um descendente, a qual o reino dele será estabelecido para sempre. Meu irmão, você acha que Davi, ele em algum momento pensou: nossa, isso é uma metáfora? Nossa, isso é só no sentido espiritual, que ele vai reinar para sempre. Não. Porque Davi era um rei. Ele sabia muito bem o que era um rei que governaria. Ele entendeu muito bem que aquilo se referia a mesma coisa que foi prometida aos ancestrais deles, aos antepassados dele, que dele viria o Messias que estabeleceria um reino literal igual, vamos colocar assim, um reino nos padrões de reino que ele entendia. Você entende que para Davi reino significava uma coisa? Então quando o profeta diz para Davi: e será estabelecido um reino que não será destruído jamais, que eu estabelecerei o seu trono para sempre, Davi ele vai associar isso exatamente com aquilo que ele tinha como reino na cabeça dele. Justamente porque ele sabe que o homem não vive para sempre. Exato. Então isso ele não associou a um descendente físico dele no sentido de um filho. Porque ele saberia, por mais que ele soubesse ele já que tinha filhos, né? Já tinha filhos, e após ele iria assumir o trono um descendente dele, um filho dele literalmente, mas ele sabia que estava falando de um reino que será estabelecido para sempre, um trono. Então entenda, não é algo, esses homens que receberam essas profecias e essas promessas, porque isso o profeta Natan está declarando sobre Davi. E o meu título do capítulo 7 está falando a aliança do Senhor com Davi. Então, ou seja, da sua descendência virá um em que o trono dele será estabelecido para sempre. Então, com isso, nós vamos fechar esse... Nós então estávamos falando aqui agora sobre o que é reino. E eu espero que tenha ficado claro para você. Reino, ele é literal, ele é natural. Ele é na terra, a partir de Jerusalém. Seu rei é um judeu, filho de Davi, da descendência de Davi, que destruirá todos os outros reinos. Sabe por que Mateus começa descrevendo o livro de Mateus, o evangelho, dizendo... Ele diz exatamente assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Por que filho de Davi antes de filho de Abraão? Porque a promessa era muito clara de que Davi, dele procederia o rei dos reis, o senhor dos senhores. Isso é muito grave, irmão, porque Mateus ele está escrevendo para os judeus. E os judeus tinham todos aqueles versículos. Muito bem disso. Reino, assunto do reino para eles era fichinha. Eles entendiam sobre esse reino que seria estabelecido. Então, quando vem aqui
o Mateus e inicia o evangelho já falando livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Você se lembra que nós lemos sobre Abraão e agora eu acabei de ler sobre Davi? Então, ou seja, Mateus, de forma sábia e estrategista, muito inteligente, ele escreveu o livro iniciando da maneira certa, suscitando no coração daquele povo as promessas e as profecias que haviam no Antigo Testamento que nós lemos para vocês. Então nada foi em vão. Este homem, Mateus, ele escreveu o Evangelho de Mateus com uma inteligência muito grande, porque ele já trouxe a imagem de Abraão e a imagem de Davi, que era a mais recente que possuía ali para eles. Então, ou seja, irmão, o assunto reino não era misterioso para eles. Muito pelo contrário, eles sempre tiveram o coração despertado, ou melhor dizendo, e vivo, queimando por isso, porque eles caminhavam sobre essas promessas. E aí nós conseguimos entender, irmãos, talvez o porquê de João Batista atrair tantas pessoas para o deserto para ouvir a sua pregação. Justamente. Você percebe que João Batista ele dizia simplesmente: arrependam-se porque é chegado o reino. E na mente dos judeus que ouviam aquilo, na hora eles já associavam o quê? Chegado o reino, meu irmão, vamos seguir esse cara, porque a pregação dele... Você está entendendo isso, irmão? João Batista, ele não precisava explicar o que era reino. Ele não fez nada além do que recitar versículos do Antigo Testamento. A pregação de João Batista foi só apenas recitando versículos do Antigo Testamento. Sobre reino, suscitando nos corações a mensagem tão linda do Evangelho do Reino. O reino. Irmãos, nós estamos agora entrando talvez já na parte final. Nós concluímos então essa primeira questão, que é o que é reino. Eu creio que tem ficado bastante claro para você. Não são só esses versículos que falam disso, meu irmão. São centenas de versículos que vão falar sobre reino de Deus no Antigo Testamento. Na verdade, são centenas de capítulos que vão falar a respeito disso. Então nós chegamos à conclusão agora de que Evangelho do Reino é aquele que traz à luz a natureza do reino vindouro do Messias, para levar as pessoas ao arrependimento. Que evangelho é esse? Anote. Que evangelho é esse que será pregado? Que está em Mateus 24. Mateus 24, 14, que vai liberar sobre a terra, a pregação desse evangelho vai liberar sobre a terra a grande tribulação, de tão poderosa que ela vai ser. Justamente. Esse evangelho é aquele que traz à luz a natureza do reino vindouro do Messias, para levar as pessoas ao arrependimento. E esse reino será na terra, como nós já falamos, a partir de Jerusalém, por onde todas as nações serão abençoadas, como Deus prometeu a Abraão. Então, você se lembra que semana passada nós terminamos a aula falando a respeito do conteúdo do evangelho? E eu disse que o conteúdo é: temam a Deus, deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. Apocalipse 14, 6 e 7. O X da questão do porquê nós temos que pregar sobre isso é que o reino que virá, o reino do Messias, ele é um reino de justiça. E justiça diz respeito a duas coisas: salvação e juízo de Deus. Sendo assim, se ele será um reino de justiça, tudo o que for injusto, quando esse reino vier, será queimado, será destruído, será aniquilado. E eu quero trazer à luz a você agora que a tendência de todo ser humano é ser completamente injusto. Então, nós vamos ter que pregar muito esse evangelho, meus irmãos. Então,
esse reino que vem, esse reino do Messias, ele é estabelecido no contexto do dia do Senhor. Você já ouviu essa expressão na Bíblia? Dia do Senhor. Grande e terrível dia do Senhor. E aí você acha que isso é só uma expressão para trazer ênfase, meu irmão? O caramba que é, meu irmão. O negócio aqui é feio. Grande e terrível dia do Senhor diz respeito que será um dia grande para aqueles que serão salvos, mas será um dia terrível para aqueles que são inimigos de Deus. Você se lembra que nós, quando falamos um contexto mais geral do Evangelho ali de Mateus, do capítulo 24, nós falamos dos dias de Noé. Você se lembra do que veio nos dias de Noé? Juízo. E você pode agora estar lembrado que juízo para Noé foi uma bênção. Juízo para Noé foi a solução. Mas para o restante da humanidade, aqueles que eram injustos e infiéis a Deus, foi completamente a destruição, a morte, a aniquilação. Então esse reino que virá, ele virá no contexto desse dia do Senhor, que será grande e terrível, que será grande para os filhos de Deus, mas que será terrível para aqueles que não têm nada de Deus. E nós podemos dizer que esse dia é referido pela própria Bíblia da seguinte forma. A Bíblia ela vai dizer que esse dia, ele é o dia da vingança do nosso Deus. Né? Ele é o dia da vingança do nosso Deus. É importante, então, porque você pode estar se pensando, tá, Mateus 24. Mateus 24 diz no verso 14, que é o que a gente está aprendendo hoje. Então, será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então verá o fim. Sabe, hoje, com a tecnologia, está fácil de nós termos acesso a pregações e tudo mais. E até mesmo se nós darmos um Google, nós podemos ver até nações e lugares que não foram, por exemplo, evangelizados. Existem, né, países ainda que não foram alcançados, e tem ministérios que trabalham em cima disso, né? Mas o que acontece? O que eu questiono para você? Será aqui está falando enquanto o evangelho do reino não, e será pregado o evangelho do reino por todo mundo para testemunho de todas as nações. Então virá o fim se o evangelho do reino for pregado a todas as nações. Então não significa se todas as nações forem alcançadas com pregações. Significa se todas as nações forem alcançadas com o evangelho do reino. Em testemunho. Esse é um detalhe muito importante. Ou seja, que a gente vai falar depois, não vou falar. Mas assim, o que nós estamos querendo dizer? Nós explicamos para você sobre o reino, dando as referências. E nós estamos falando agora sobre o evangelho deste reino que nós explicamos a você. Então, a mensagem principal deste evangelho é o que nós já tratamos no final da aula passada e o que o Gabriel suscitou aqui novamente. Então, nós estamos aqui para estar dando embasamento agora sobre o que a Bíblia chama de grande e terrível dia também. O Gabriel falou, grande para os salvos, para aqueles que creem no Senhor e estão firmes nele, e terrível para os inimigos de Deus, porque existe a vingança. Irmãos, você se lembra lá em Lucas 4, quando Jesus ele vai para o templo, logo após o batismo, logo após o deserto, e ele chega no templo e ele recebe do chefe do templo um versículo lá muito específico, que é Isaías 61. Jesus, esse versículo, olha a profundidade disso, é Isaías profetizando como se fosse o próprio Messias falando. Isaías, ele profetizou o que Jesus ia falar, meu irmão.
Você está entendendo? Você acha que você é profeta, irmão? Olha o nível de Isaías. Olha o que ele vai dizer. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. E apregoar e algemados. Pausa. Você vai ver lá em Lucas 4 que Jesus lê só até aqui. Ele termina a leitura do versículo até aqui. Por quê? Porque isso aqui que Jesus disse, ele cumpriu enquanto esteve em terra. Ele pregou, ele curou, ele libertou os cativos. Mas se você for continuar lendo aqui a profecia de Isaías 61, vai dizer o seguinte: apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. E esse dia da vingança está relacionado à segunda vinda de Jesus. Está relacionado ao estabelecer desse reino do Messias. Mas você pode estar se perguntando, meu Deus, vingança do nosso Deus. Nossa, mas Jesus ensinou no Sermão do Monte que se alguém me bater eu não posso me vingar. Eu tenho que virar outra face para ele. Sim, você realmente Justamente. não pode se vingar, porque a vingança pertence a Deus. Não é que não existe vingança. A vingança pertence especificamente a Deus. Como nós sabemos disso? Porque o próprio Deus disse em Deuteronômio 32, 35, Deus vai dizer: a mim que sou justo pertence a vingança. Então Jesus, esse reino, ele virá para executar a vingança de Deus sobre a terra. Aqueles que não se arrependerem com a mensagem desse evangelho e não confessarem Jesus como seu Salvador, serão julgados, irmãos. E eu quero dizer para vocês um negócio, que o ser humano, nós, por mais que nos esforcemos, só existe uma coisa que nos torna justos diante de Deus, que é o sacrifício de Jesus. Então, por mais que você pode ser a pessoa mais boa do mundo, que faz as melhores obras do mundo, se você não for remido pelo sangue do Cordeiro, o sacrifício definitivo, diante de Deus, você é considerado filho da ira. E aí você pode estar pensando, meu Deus, essa palavra é muito dura. Isso aí só pode estar lá nas profecias de algum lugar do Antigo Testamento. Não, meu irmão. Sabe aonde que está escrito essa revelação? O apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, que pregava só sobre graça de Deus, o homem. Ele vai trazer isso lá em Romanos 5:9. Vá lá para Romanos 5:9, anote aí, para nós sermos breves aqui, passarmos para a conclusão. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos 5:9. Ele vai dizer o seguinte: logo, ele vai dizer, no versículo 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Que ira? A ira de Deus, meus irmãos. A pessoa que está debaixo do sangue de Jesus, ela é salva da ira de Deus. A pessoa que aceita Jesus como seu Salvador, ela é salva da ira de Deus. Então Jesus, ele morre na cruz para que o seu sangue nos salve do quê? De Satanás? Não. Do pecado? Sim, do pecado. Mas especificamente da ira de Deus. Porque quando não temos o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, nós somos considerados filhos da ira e não filhos por adoção, conforme quando aceitamos Jesus somos considerados. Então todo aquele que não aceitar Jesus como seu Salvador, como seu Messias, ele será julgado pelas suas obras, pelas suas transgressões, por como ele se comportou em vida. E eu quero dizer para vocês que todos nós, se formos julgados por isso, seremos condenados. Mas nós temos o sangue
do Messias, o Rei que morreu na cruz sobre nós, e esse é o sacrifício expiatório pelas nossas transgressões. Porém, quem não está debaixo deste sangue não recebeu esse livramento e está sujeito à ira de Deus quando este reino chegar. Justamente. E puxando esse enredo de apóstolo Paulo, Efésios 2, do 1 ao 3 diz o seguinte. Efésios 2, do 1 ao 3 diz o seguinte: Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, ou seja, meu irmão, puxando isso que o Gabriel está falando da cobertura. Eu fui fazer uma visita na casa de uma pessoa, eu estava levando uma palavra na casa de um irmão, e eu aproveitei que tinha um reflexo aqui, não vai funcionar porque tem as luzes, mas na casa da pessoa tinha luz no teto. Eu botei o controle da televisão aqui e estava falando para a pessoa. Botei minha mão, fiz sombra sobre o controle da televisão e falei: irmão, esse aqui somos nós, essa aqui é a mão de Deus sobre nós. A proteção nossa está na sombra do Onipotente. Não é por nós, não é por força. Se sairmos da sombra do Onipotente, nós caminhamos sobre juízo, sobre nós mesmos, e tudo que conseguimos alcançar é a fadiga, o cansaço, e não temos um lugar de restauração, de um lugar de repouso, de um lugar de refrigério, que é debaixo da proteção do Senhor. Então, ou seja, nós podemos associar a isso. Antes nós andávamos no curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do princípio que agora atua nos filhos da desobediência. Então aqueles que são obedientes não estão submissos a esse espírito, ou melhor, não estão segundo o príncipe da potestade do ar, não estão segundo o curso deste mundo, mas muito pelo contrário, e também não estão segundo as inclinações da carne, mas estão fazendo a vontade de Deus e não estão debaixo da ira, mas estão o quê? Debaixo disso que o Gabriel estava explicando, do sangue de Jesus, que nos protege da ira de Deus, mas que um dia essa ira será revelada aos filhos da desobediência. Exato. Então, irmãos, para nós já nos seguirmos ao fim, por que nós temos que pregar esse evangelho, meu irmão, a todas as nações? Porque se as pessoas não entenderem essa mensagem, meus irmãos, elas são por natureza filhos da ira, elas são por natureza filhos da desobediência. Você percebe o contraste que existe? Quem tem Jesus, que aceita Jesus, que se converte de coração puro a Deus, ele é filho por adoção de Deus. Amém. Mas aquele que não tem Jesus, independente do que quem ele seja, pode ser a melhor pessoa do mundo. Apóstolo Paulo vai dizer que todo homem é indesculpável, porque Deus se revela nos céus, porque a glória de Deus se revela. Então, por mais que aquele homem nunca tenha ouvido a mensagem de Deus, nunca não tenha recebido a mensagem do Evangelho, ele é indesculpável, porque Deus se revela em todas as coisas. Apóstolo Paulo vai dizer isso em Romanos 1. Leia Romanos 1. Quem não tem a cobertura do sangue de Jesus sobre as suas vidas? Você se lembra lá em Êxodo, quando Deus ordena que o povo passe o sangue do cordeiro sobre os umbrais das portas para que não chegasse a morte nas suas casas? Yes. Isso é um reflexo, meus irmãos. O sangue de Jesus sobre as nossas vidas é o que nos livra de quem? De Deus, da ira de Deus. Você percebe como isso contrasta com a mensagem que nós temos visto hoje no Brasil, no mundo, a respeito do Evangelho?
Porque nós gostamos muito de João 3,16. Porque de fato é um versículo muito forte, é um versículo que diz que Deus amou o mundo. A palavra mundo aqui é cosmos, que significa o mundo inteiro, que significa não só as pessoas, mas significa a criação inteira. De tal maneira que deu o seu único filho para que morresse por todos eles. Mas nós nos esquecemos que na sequência da leitura de João 3,36, Jesus vai dizer o seguinte: quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Meus irmãos, nós gostamos de João 3,16 porque é uma mensagem que afaga o nosso ego. É uma mensagem que atrai as pessoas. É uma mensagem que você pode chegar na rua e falar para alguém. Mas eu quero dizer algo para vocês. Se essas pessoas não se converterem verdadeiramente ao Evangelho, não entenderem verdadeiramente o que é o sacrifício de Jesus e para que houve o sacrifício de Jesus na cruz, essas pessoas elas estarão recebendo um Evangelho incompleto. Essas pessoas estarão recebendo uma mensagem que não mostra para elas a verdadeira condição humana, que como seres humanos caídos nós somos alvos da ira de Deus, mas o sangue de Jesus nos torna filhos dele. Você percebe esse contraste, irmão? Então o conteúdo do evangelho do reino e o reino, as descrições do reino. E o motivo pelo qual nós temos que pregar é porque se as pessoas não se arrependerem, não se voltarem para o Messias, para Jesus, que é o rei deste reino, elas serão julgadas e serão condenadas por ele. Então, quando nós pensamos em missões, nós temos que ser motivados por esse amor, nós temos que ser motivados por essa compaixão pelas nações, ao pensarmos que se eles não receberem Jesus, eles serão condenados quando esse reino se manifestar. E nós que temos o Evangelho, que temos Jesus como nosso Salvador, nós temos a obrigação, assim como Jesus vai dizer para os discípulos, de levar esse Evangelho a todas as nações. Porque nós somos instrumentos de Deus na terra. Nós somos instrumentos dele para que o máximo de pessoas sejam alcançadas por esse Evangelho. Nós precisamos apresentar este Evangelho ao mundo, para que se arrependam as pessoas e se voltem para Deus. E nós não estamos aqui, irmãos, inventando e dizendo que esse Evangelho é diferente, que esse Evangelho é um Evangelho que nós estamos inventando agora, não. Eu quero que você, na sua casa, como lição de casa hoje, você leia Atos capítulo 17. Atos 17 vai contar a história de Paulo em Atenas, a capital do pensamento filosófico, aonde surgiram os grandes filósofos da história. E Paulo, ele vai pregar o evangelho para essas pessoas. E você vai ver Paulo pregando de uma forma que, se você botar hoje na balança com o que nós ouvimos, você vai dizer, Paulo não está pregando o evangelho. Você vai ver Paulo dizendo sobre a necessidade daquelas pessoas se arrependerem. Aquelas pessoas nunca tinham ouvido o nome de Jesus. E Paulo já chega dizendo para elas, irmão, vocês têm que se arrepender, porque está marcado um dia em que Jesus vai vir com o seu reino e ele vai julgar e vocês vão para o inferno. Paulo ele já apresenta o evangelho dessa forma para as pessoas. Então leia Atos 17, leia a respeito da pregação de Paulo para aqueles homens que não conheciam Jesus. E comece a refletir sobre o que nós vamos apresentar às nações, ou o que a igreja tem que apresentar às nações, para que as pessoas se voltem para Jesus, que as pessoas se voltem para esse Messias, esse rei. Quando nós vemos a expressão no capítulo 24 de Mateus, no versículo 14, em testemunho, significa que aqueles que irão pregar esse evangelho, eles estarão tão dispostos, tão
com o seu coração em chamas por essa mensagem, que se for preciso eles irão morrer por essa mensagem. Se for preciso eles entregarão a sua vida por essa mensagem. Se for preciso eles gastarão tudo o que têm para alcançar as nações com essa mensagem, porque eles entenderam que o mundo precisa se arrepender e se voltar para Deus. E você pode se questionar de como que então o apóstolo Paulo chegava anunciando uma mensagem assim, e Que aparentemente é tão dura, né? uma mensagem dura, e por que que o povo aceitava? Óbvio, havia as perseguições, sim, os conflitos, sim, mas justamente por ser uma mensagem em testemunho, e não era algo da boca para fora, ele vivenciava aquilo que ele proclamava. Exatamente. Então, ou seja, Jesus Cristo, por que que a mensagem... Vamos analisar João Batista: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. É o evangelho purinho. E por que que o pessoal se convertia? Porque ele vivia em testemunho, ele vivia a realidade do evangelho. Não era uma palavra da boca para fora. Não é o que nós... Irmãos, nós temos que ser realistas. Eu tenho escutado muitas histórias, até mesmo de pastores, homens de Deus, que estão em um púlpito, pregam uma mensagem, pregam até mesmo um evangelho real, que é verdade, que é, às vezes, não o evangelho em totalidade, mas é uma parte do evangelho que está inserida no verdadeiro evangelho do reino, mas que o homem sai de cima do púlpito, chega em casa, não é um homem sobre a sua casa, não é o sacerdote do seu lar, não está vivendo segundo os padrões bíblicos, ele engana, ele tira vantagem, é injusto, usa 2 pesos, 2 medidas. Então, ou seja, qual é o testemunho daquilo que é proclamado pela sua boca? Então nós vemos o próprio Jesus, o Evangelho de Mateus é constituído por 5 sermões, cada sermão como resposta de um ensinamento, de um sermão, requer uma ação do próprio Jesus. Então existia um testemunho vivo. O que Jesus fez em Atos dos Apóstolos? Sede minhas testemunhas fiéis, aonde? Em Samaria, até os confins da terra. Então, ou seja, nós temos que entender de que este reino que nós expressamos, falando desde o Antigo Testamento, em que o povo tinha entendimento, ele é constituído, ou melhor, ele será concretizado, e chegará esse reino, vai ser estabelecido por Jesus, mas por meio da pregação do evangelho deste reino. Este evangelho, arrependei-vos. Este evangelho, arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Em testemunho. Então, ou seja, pessoas, irmãos, nós temos que orar por missões, nós temos que orar por pessoas que tenham um espírito de ousadia, que não temem o mal, para que possam anunciar o evangelho em lugares improváveis. Nós temos que orar por pessoas que vivem o verdadeiro evangelho e que pregam o evangelho, que é o evangelho do reino, e são testemunhas desse evangelho, porque é isso que vai fazer a diferença para que o Senhor Jesus volte. E então virá o fim, mas virá o fim quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações em testemunho. Então, irmão, nós queremos deixar bem claro, nós fomos o mais claro possível. Isso é o que eu e o Gabriel estudamos, nos dedicamos a interpretar as Escrituras, tendo como base também outras fontes de ensinamento. Obviamente, nós estamos buscando muito compreender, escutando
líderes, homens de Deus, e o que nós acreditamos que é o que a Bíblia apresenta como a verdade é isso, é o que nós estamos repassando a vocês. Nós cremos que essa é a verdade da Bíblia, nós cremos que isso é o que não falhará. Então, você pode ter em sua mente, durma refletindo, sabe? Quando eu estava, desde ontem, meditando nessa palavra, eu estava fazendo algumas coisas no meu dia, e eu fiquei refletindo, Evangelho do Reino. Como que é esse Evangelho do Reino? Como que é esse Evangelho? Como funciona esse reino? E irmão, tu caminha com uma perspectiva futura tão genuína, tão linda. E nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos resgatar a paixão pelas pessoas que são filhos da desobediência, que estão debaixo da ira de Deus. Eu vou falar algo que Deus está falando comigo, e que talvez você seja uma pessoa que se enquadre a isso. Mas quanto tempo faz que você não ora por uma pessoa desviada? Ou até mesmo você não procura essa pessoa, nem sequer para compartilhar, não uma palavra amiga, não precisa nem ser uma palavra da Bíblia, uma palavra amiga. Como é que você está? Como é que está a família? Como é que está o trabalho? Como é que está? Por acaso você não quer fazer uma visita a nós? Por acaso você não quer procurar uma igreja mais próxima da sua casa? Ei, não abandona Jesus. Sabe? Isso é tão verdade, irmãos. Porque Jesus está falando que para que possa se cumprir estes sinais que nós aprendemos na aula passada, para que possamos experimentar de um reino que há de vir, este reino em que Jesus é o Rei, o verdadeiro Messias, o Yeshua, nós devemos propagar o Evangelho do Reino sobre essa terra. E quando estou falando isso para você, nós já encerramos, irmão, não vai ter mais conteúdo aqui. Tudo que eu estou falando é porque eu estou sentindo muito forte no meu coração de que nós devemos zelar por esse Evangelho. Sabe, aquelas virgens que tinham o óleo da intimidade tão guardado. Nós devemos não só guardar a intimidade, mas guardar para que o primeiro sinal que nós aprendemos, o engano, não nos tome. E não venhamos a ser roubados pelo engano. O mesmo apóstolo Paulo que anunciou essa ira e tudo mais, ele anunciou em Colossenses: cuidado com aqueles que se achegam a vós com falas, com pronúncias falaciosas, com falas maliciosas. Cuidado. Eles são como cães, ele também fala em alguma das cartas dele. Sabe, irmãos, vamos caminhar em cuidado, em zelo. Tudo que nós estamos falando, por mais que anunciamos a ira do Senhor, sim, ela é real. E ela cairá sobre os filhos da desobediência. Então, ou seja, nós temos que estar debaixo da obediência do sangue de Jesus. Nós temos que estar entendendo sobre esse reino e sobre a volta dele, para que não sejamos apanhados de surpresa, como diz em Tessalonicenses. Que não sejamos pegos, não seja para nós como um ladrão, mas que seja como um grande dia, um glorioso dia, e não um terrível dia. Sabe, irmãos, nós vamos encerrar. Quer fazer mais alguma pronúncia? Nós vamos encerrar orando. E a nossa oração nesse momento, ela vai ser direcionada ao Evangelho do Reino, para que pessoas, e nós, vamos olhar para nós, para que nós, eu e você que está nos acompanhando, nós possamos, em nome de Jesus Cristo, o Messias, o Yeshua, nós possamos guardar a mensagem do Evangelho do Reino, esse reino que virá,
E esse reino que será estabelecido, e que não haverá outro reino, e será um reino perfeito em seu funcionamento. Será um reino perfeito em sua dinâmica, em sua maneira de ser realizado e estabelecido. Não haverá falhas, não haverá lacunas, não haverá brechas neste reino, porque será um reino perfeito. Então, Deus, nós oramos, alinha os nossos corações. Senhor, venha, Pai, tocar a cada um de nós, venha estreitar, Senhor meu Deus, o nosso entendimento humano, para que o entendimento sobre o Evangelho do Reino, o entendimento celestial caia sobre as nossas mentes, como, Senhor meu Deus, uma flecha que é certeira sobre nós. Venha nos acertar, ó Senhor, venha nos acertar com as tuas flechas, Senhor meu Deus, para que possamos zelar e guardar este Evangelho, esta mensagem do arrependei-vos, para que nós possamos, Senhor meu Deus, estar guardando sobre nós, em nome de Jesus, esta mensagem tão viva, este Evangelho tão real. Ele é a graça, sim, mas não é só a graça. Ele é a cruz, sim, mas não é só a cruz. Ele é a bonança, sim, mas não é só a bonança. Ele é a libertação, sim, mas não é só a libertação. Ele é também o arrependimento. Ele é aquilo que João Batista e o próprio Cristo proclamou em terra, em vida. Arrependei-vos, porque é chegado a vocês o reino, é chegado a mensagem do reino. Prepara o nosso coração para que possamos estar, e Senhor meu Deus, com o coração aberto para esta mensagem. Senhor, quebranta-nos em nosso lugar de oração, que enquanto nós oramos ao Senhor, nós possamos receber revelações de Yeshua, que enquanto nós oramos ao Senhor, nós sejamos tomados por um quebrantamento e uma comoção, Senhor meu Deus, pelo reino que há de vir e há de ser estabelecido. Não nos deixe em conformidade. Existem almas caminhando sobre a ira, existem almas caminhando sobre a desgraça, existem almas caminhando sobre a rebeldia e a desobediência. Como podemos, Pai, estar bem conosco mesmo, sabendo que em nós há a mensagem, que há esperança para este povo, em nós há o Evangelho, não por nossa força, não pelo nosso braço, mas porque Cristo, o Yeshua, revelou desde a criação do mundo, desde Gênesis, e por meio dos profetas, o sustentou essa mensagem, este reino. E hoje nós podemos levar as pessoas, hoje nós podemos levar ao perdido, hoje nós podemos levar aquele que está totalmente sem rumo, sem eira, sem beira, sem orientação, sem um norte a seguir, a buscar. Venha nos exortar, Senhor. Venha nos exortar, Pai. Eu tenho ciência do que eu estou orando perante o Senhor. Exorta-nos para que venhamos a caminhar em temor de entender que há almas perdidas, em temor de entender que há pessoas a serem resgatadas ainda por esse Evangelho. Eu peço, Deus, não é por força nem por violência, não é por nós, não é pelo nosso braço, mas é pelo Senhor, e é até mesmo por essas almas que estão a ser perdidas. Não é por nós, não é pela nossa força, não é pelo nosso braço, porque sabemos que se for pelo nosso braço, daremos luz a vento. Mas é por você, mas é pelo Senhor, mas é por esse reino que há de ser estabelecido. Eu peço, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, prepara os nossos corações. Prepara os nossos corações.
Prepara os nossos corações para propagar esta mensagem, para propagar este evangelho, e não só propagar, mas nos dê um caráter ao ponto de testemunhar aquilo que anunciamos. Nos dê um caráter íntegro, sabe, Deus, ao ponto de que, se houver um diálogo entre o Senhor e o próprio diabo, assim como houve no contexto do livro de Jó e na vida daquele homem, que possa ser proferido da palavra do Senhor: este é meu servo, íntegro, reto, que se desvia do mal, justo. Eu peço, Deus, venha despertar em nós, a igreja, o corpo de Cristo, esta mensagem. Não nos deixa viver da mesma maneira. Em nome de Jesus, eu peço que essas nossas aulas, Pai, venha nos dar uma fome, uma sede tão grande pela Tua volta, pelo Teu retorno. Sabe, que possamos olhar para o céu e declarar: Maranata, ora vem, Hosana ao Rei nas maiores alturas. Hosana nas alturas. Eu peço, desperta em nós um clamor diferente, que a mensagem de olharmos para o nosso próprio umbigo, de adorarmos ao ventre, possa cair por terra em nome de Jesus, para que possamos ter uma perspectiva maior e futura daquilo que tens para fazer. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Trabalhe em nossa vida, em nome de Jesus. Amém.